Já deve ter passado pelo seu feed algum conteúdo parecido com esses que, apesar de parecerem simples, são bastante charmosos e chamativos. Mas o que você não sabia é que animações como essa têm se tornado virais e conquistado centenas de milhares de visualizações. E hoje nós vamos fazer em 9 passos uma animação como essa do absoluto zero usando somente o CapCut e um editor de imagens. Uau! E para começar, precisamos de um roteiro. Para esse exemplo, eu escrevi esse pequeno roteiro falando sobre a diferença entre a velocidade do som e a velocidade da luz. Para me ajudar, eu usei o ChatGPT para me dar algumas informações matemáticas sobre o tempo que demoraríamos para chegar em outros planetas usando essas velocidades. E ele me deu os resultados, o que acelerou muito a construção do roteiro. Escrita a sua obra, agora vamos para o áudio. Você pode usar alguma IA para gerar a voz se você quiser, mas nesse caso eu vou gravar usando a minha própria voz estridente. Desculpa, vizinhos. Para gravar direto no CapCut é super simples. É só clicar aqui nesse microfone. Aqui em dispositivo de entrada você verifica se está o seu microfone correto. Depois é só clicar aqui nesse botão vermelho e começar a falar. Centauri. Gravado aqui o áudio, vamos cirurgicamente cortar todas as pausas e repetições. Agora vamos para uma parte super importante que é o passo 3, elementos gráficos. Se você é um designer, pode criar os seus próprios elementos, e isso te dá a liberdade de fazer absolutamente o que quiser. Mas se você não tem experiência nenhuma com design, você já precisa começar a pensar nos recursos, antes mesmo de escrever o roteiro. Existem sim vários sites que disponibilizam milhares de assets de graça. Entre eles temos Freepik, Mixkit, o Flatcom e o Free Icons. Todos eles possuem uma área exclusiva dedicada a ícones e eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Mas ainda assim pode ser que você não encontre exatamente o que você quer. Então se você pretende fazer um roteiro sobre as variedades de abacate da América Central, certifique-se de que vai conseguir encontrar os recursos necessários antes de sair escrevendo e gravando. Senão existe a possibilidade de você perder tempo. E se você não quer perder tempo durante a sua edição, uma parada que com certeza vai te ajudar é a sua inscrição nesse canal. Assim como esse, já temos dezenas de outros vídeos com dicas e tutoriais que vão abrir sua mente e inundá-la de boas ideias. Então assiste o que você ainda não viu, clica no like e se inscreve para receber vídeos futuros no conforto da sua home. E lembrando rapidamente que temos uma área de membros do canal com vários benefícios e conteúdo exclusivo pela bagatela de R$ 4,99, mais barato que 1 litro de gasolina. Enfim, um problema que eu tive e você também pode ter com esses ícones é que eles em sua maioria têm o traçado preto e eu queria que ele tivesse o traçado branco para usar o fundo preto. Mas felizmente é muito fácil de resolver. Você precisa importar a imagem para um software de sua preferência e usar a função inverter cores. No caso do Photoshop é o atalho Ctrl I. Como eu também vou precisar de uma barra vertical e de um círculo branco, já vou aproveitar que o app está aberto e fazer os dois também. E uma coisa que eu tenho certeza é que você já viu esse fundo de grid por aí na internet. E existem N maneiras de fazê-lo e para esse exemplo eu vou usar o Canva. Uma vez no Canva você vai clicar aqui em criar um design, vai descer aqui em tamanho personalizado, vai colocar 1920 por 1080. Depois criar um novo design. Vou vir aqui em elementos e aqui em formas eu vou arrastar um quadrado para minha tela, vou esticar ele de forma que ocupe a tela toda e vou clicar aqui nessa bolinha para mudar a cor para preto. Depois ainda aqui em elementos eu vou buscar grid. Achei essa opção aqui que parece bem interessante, ó, vou jogar ela aqui e aqui na cor eu vou mudar para branco. Com o Ctrl D eu duplico ele, alinho aqui, Ctrl D, alinho de novo e faço a mesma coisa agora embaixo até eu completar toda essa imagem. Terminou aqui de fazer, só clicar em compartilhar e depois em baixar. Seleciono aqui PNG e clico de novo em baixar. Agora que nós já temos o recurso, nós vamos começar a montar cenas usando o áudio como referência. Usando o atalho M, eu fiz algumas marcas aqui para saber exatamente onde começa e termina cada cena. Como o grid vai estar sobre todo o vídeo, ele é a primeira coisa que a gente vai arrastar para a timeline. Para ele não ficar tão chamativo assim, eu vou vir aqui em ajuste, vou deixar ele um pouco mais escuro, vou colocar uma vinheta escura nele para dar esse efeito de fade, e aqui em mistura eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Aqui nessa primeira cena eu quero que passe a impressão de que uma esfera está viajando em alta velocidade. No CapCut aqui em importar eu vou vir em materiais em estoque e vou buscar speed. Esse primeiro aqui eu acho que atende perfeitamente para o que eu quero, vou arrastar aqui para minha timeline e como ele não chega aqui até o final da primeira cena eu vou duplicar ele segurando o Alt, clicando e arrastando para o lado aqui, lembrando de cortar o excesso. Agora para tirar esse fundo preto aqui para aparecer nosso grid é só selecionar os dois, vir aqui em vídeo básico mistura e escolher
escolher a opção iluminar. Agora vamos pegar aquele círculo que a gente fez e jogar ele aqui por cima da nossa timeline. Aqui em básico eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, deixar ele bem no centro aqui. Na segunda cena eu quero que duas naves saiam da Terra em direção ao Sol. Então eu vou arrastar aqui primeiro a Terra, vou arrastar uma das naves, ajeitar no lugar e fazer isso também com a segunda nave. E por fim adicionamos o Sol. Na terceira cena eu quero que apareçam 6 barras verticais numa espécie de gráfico. Vou pegar aqui essa barra que a gente fez, arrastar na timeline e vou ajeitar mais ou menos o tamanho final que eu quero que ela tenha aqui. Vou duplicar essa track segurando o Alt, clicando e arrastando para cima aqui. E para não tirar ele da reta, eu vou arrastar ela para o lado, clicando e segurando o Shift. Agora eu posso selecionar os dois, ó, duplicar e fazer o mesmo processo. E mais uma vez. Se de repente você acha que ficou muito grande, você pode selecionar todas as tracks aqui e diminuir o tamanho de todos direto aqui no seu preview. E por fim, na quarta cena vai ser outra nave saindo da Terra até uma estrela que está muito longe. E eu quero também que apareça uma pequena animaçãozinha de contagem de tempo. Então eu vou arrastar aqui, ó, esse outro ícone da Terra para variar um pouco, não repetir o primeiro. Vou botar aqui no canto, vou puxar também uma nave e por fim vou arrastar também a estrela. É apenas uma questão de orientação, eu vou arrastar também um texto padrão aqui na última cena e vou escrever aqui 4 anos. Só pra gente já visualizar mais ou menos como vai ficar o projeto. Cenas todas montadas, agora é muito mais fácil a gente começar o próximo passo, que é animar os elementos. Voltando aqui pra cena 1, eu quero que essa esfera fique se movimentando loucamente pros lados para dar uma sensação mesmo de velocidade. Para isso eu vou vir aqui em efeitos e eu vou usar esse efeito aqui, agitar. Vou arrastar por cima da track, lembrando sempre de dar uma regulada aqui fazendo testes. Beleza, já tá bem interessante. Agora para fazer esse círculo diminuir de tamanho, a gente vai usar os keyframes. A gente seleciona a track, coloca a agulha aqui no começo e marca um keyframe aqui em transformar 2. Depois coloca a agulha no final da track, marca outro keyframe em transformar 2, só que aqui em escala a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho. Ok, já na segunda cena, a gente tem que animar as duas naves viajando da Terra até o Sol. Para isso eu vou colocar a agulha aqui no começo das tracks e vou marcar um keyframe em transformar 2 nas duas tracks. Agora com a agulha no final da track, essa nave de cima, segurando o Shift, a gente arrasta ela até bem coladinho no Sol aqui, ó. Enquanto essa nave de baixo a gente vai puxar só um pouquinho para frente. E já temos aqui, ó, uma animação até que bem sólida. Mas vamos deixá-la um pouco mais fluida trabalhando nas curvas de velocidade. Começando com essa nave de cima aqui, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em exibir animação de quadro-chave. Como eu sei que a movimentação horizontal é o elemento X, então é só eu clicar aqui no X e na setinha para abrir o menu que eu vou ver que tem a nossa movimentação aqui. Aqui você tem várias opções. Você pode selecionar o keyframe e clicar nesse botão que vai te apresentar aqui alguns presets. Você pode fazer uma curva automática selecionando os keyframes e clicando aqui, ó, em curva automática. E se você quiser também tem liberdade para movimentar à vontade aqui a curva da forma que você achar mais conveniente. Mas na dúvida, só colocando curva automática em todos os keyframes já fica bem maneiro. Esse vídeo aqui não é especificamente sobre keyframes. Então se você quer entender melhor o conceito e como eles funcionam, temos um vídeo exclusivamente sobre keyframes que já tá aparecendo aí no card. Salva pra você ver depois que eu garanto que você vai entender na velocidade da luz. Na cena 3 eu quero fazer uma animação dessas barras crescendo e para isso a gente vai usar o conceito de animar uma máscara. Começando aqui pela primeira, ó, vou colocar a agulha no começo da track, vou vir aqui em vídeo, mascarar, vou escolher a máscara horizontal, vou girar e abaixar aqui de forma a esconder essa barra. E vou marcar um keyframe aqui em mascarar. Vou colocar a agulha aqui no final da terceira cena, mas vou puxar aí uns 30 frames para trás mais ou menos. Vou marcar outro keyframe aqui em mascarar e vou subir nossa máscara para revelar aqui só um pedacinho da barra. E a gente vai repetir esse mesmo processo em cada barra, só que cada vez revelando um pouquinho mais, ó. Vou fazer isso em todas as 6 barras. E já temos aqui um resultado interessante, mas é claro que eu vou entrar na curva de velocidades e vou dar uma mexidinha nos keyframes. E aqui na cena 4, tal qual a primeira cena, a gente vai usar keyframes para animar nossa nave saindo daqui e chegando até a estrela. A agulha no começo da track, cria keyframe em transformar 2, coloca a agulha no final da track e arrasta a nave para perto da estrela. E o nosso próximo passo é animar os textos. Primeiro a gente precisa de uma legenda. Então vamos gerar uma vindo aqui em legendas, selecionando o idioma do seu vídeo, clicando em gerar. Terminando de gerar, a gente vai vir aqui em modelos para escolher um modelo que se enquadra bem aqui para esse vídeo. E depois que você selecionou o modelo, você pode vir aqui em básico e mudar aqui a fonte, a cor, o tamanho, entre demais coisas básicas. Eu acho super válido você explorar bem a legenda. Coloque uma cor diferente, negrito, ou mesmo um texto maior em partes que você quer destacar. Mude ela de local conforme a cena, enfim, use sua criatividade. Agora
Agora vamos colocar aqui alguns textos auxiliares. Começando aqui pela cena 3, eu vou selecionar todas as barras, colocá-las um pouquinho aqui para cima para me dar um espacinho para escrever embaixo delas. Então, para começar, vou adicionar um texto padrão aqui na timeline, esticar aqui até o final da terceira cena e vou escrever aqui lua. Colocar a mesma fonte da legenda e vou posicionar aqui embaixo da primeira barra. Vou duplicar segurando o Alt, clicando e arrastando para cima, que o nosso segundo planeta é Vênus. E segurando o Shift, eu clico e arrasto aqui para baixo da segunda barra. E vou fazer isso com as 6 barras. Agora, com a agulha aqui no final da terceira cena, para a gente ver exatamente o tamanho total das barras, vamos começar a adicionar os textos com o tempo que demoraria para chegar nesses lugares. Vou pegar um texto desse que já está feito aqui, só eu vou duplicar e vou preencher o primeiro aqui, que é 1.2 minutos. Vou posicionar ele aqui no lugar. E agora é a mesma coisa, eu vou ir fazendo cópias e preencher todas as outras 5 barras. Beleza, tá preenchidinha aqui nossa tabela, mas como eu não quero que esses textos apareçam simplesmente assim do nada, vamos animar a entrada deles. Para isso eu vou selecionar aqui todos os textos, vou vir aqui em animação e aqui em entrada, eu acho que essa saltar para a esquerda dá um efeito muito interessante, só que eu vou aumentar aqui para a animação demorar mais ou menos uns 2 segundos. Para dar um tchanzinho, ó, vou colocar a agulha aqui no começo da cena, vou pular 10 frames, eu vou selecionar todos os textos com o tempo e vou alinhar aqui com a agulha. Dessa forma tem um delayzinho entre o nome dos planetas e o tempo aparecendo. Olha só que máximo que ficou, cara. Agora vamos voltar aqui para a cena 2. Eu quero inserir 2 textos com as informações do tempo que demoraria a viagem da nave de cima e a viagem da nave de baixo. Mas eu queria também fazer uma espécie de linha do tempo, tanto em cima quanto embaixo, para cada uma das naves. Para começar, então, a gente vai já duplicar um texto desse aqui que já está pronto e vou colocar aqui, ó, 8 minutos e vou duplicar essa track e colocar aqui na parte de baixo, só que esse aqui, 14 anos. Agora a gente vai fazer as linhas do tempo. Para começar, eu preciso de um círculo. Vou usar esse círculo que a gente já tem aqui pronto e vou diminuir ele, deixar ele bem pequenininho e ajeitar ele aqui mais ou menos onde vai ser o lugar dele. Vou duplicar ele, segurando o Alt, clicando e arrastando, e segurando o Shift, eu vou colocar ele aqui do outro lado, ó, alinhado mais ou menos com o meio do Sol. Aí eu vou selecionar os dois, vou duplicar de novo, e essas 2 cópias eu vou colocar aqui embaixo. Agora, para fazer as linhas, a gente vai usar um sólido branco. Vamos vir aqui em material de estoque e buscar Solid White. Já temos aqui na primeira opção o sólido branco, vou arrastar aqui para a timeline, e com ele selecionado, eu vou vir aqui em vídeo mascarar, pegar a opção espelhar e vou diminuir até ficar parecendo uma linha. Agora eu vou voltar aqui em básico e vou posicionar essa linha aqui de forma a ligar os meus 2 pontos. Vou duplicar essa linha e segurando o Shift vou arrastar aqui nas bolinhas de baixo. Primeiro a gente vai fazer a animação de entrada dessas 4 bolinhas. Vou selecionar a track, vou vir aqui em animação e vou escolher essa de fading e vou fazer o mesmo nas outras 3 bolinhas. Agora, para animar a linha do tempo, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou para animar aquelas barras verticais, keyframes e máscaras. Como eu quero que a animação comece só depois que as bolinhas aparecerem, então eu vou arrastar a agulha até aqui onde as bolinhas aparecem e vou cortar o que tem para trás. Agora eu vou transformar essas 2 teclas correspondentes à linha em clipe composto, clicando com o botão direito, vindo aqui em criar clipe composto. Agora, com a agulha aqui no começo da track, a gente vai vir em vídeo mascarar, escolher aqui a máscara horizontal, virar ela aqui de forma que ela fique na vertical e esconder completamente aqui a nossa faixa de cima. Vou colocar aqui pena 10 para dar um efeitinho de suavização e vou criar um keyframe. Agora vou arrastar a agulha aqui pro final da track, vou criar outro keyframe e mascarar, e aí eu vou clicar aqui e puxar para a direita até revelar totalmente a linha do tempo. Vou fazer o mesmo procedimento na de baixo, só que na de baixo eu vou revelar só uma pequena porcentagem dessa linha do tempo. Vou entrar aqui na curvinha de velocidades e colocar uma curva automática, e olha só que legal que tá ficando. E por fim, aqui na última cena, vamos fazer um efeitinho de contagem de tempo. Para começar esse 4 anos, a gente vai mudar a fonte para a fonte que a gente tá usando aqui, e ele vai virar só anos. Agora a gente vai duplicar esse texto, só que aqui a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai alinhar aqui de forma que o 1 fique na frente da palavra por enquanto. Ó. Vamos transformar esse texto com os números em um clipe composto, clicando no botão direito, vindo aqui em criar clipe composto, e com a agulha aqui no começo da track a gente vai marcar um keyframe em transformar 2. Vou arrastar a agulha aqui um pouco mais perto do final, aí vou puxar para o lado para parar ali no
4 anos. Beleza, agora o que eu quero é que mostre só o número que está aqui, não mostre os números que estão do lado. E para isso vamos usar uma máscara. Vamos voltar a agulha aqui no primeiro keyframe, mas agora vamos vir aqui em vídeo mascarar. Vou selecionar a máscara retângulo e posicionar ela aqui, ó, para pegar só o número 1. Posso até aumentar um pouquinho a pena aqui para dar um efeitinho de que tem um número escondido ali atrás, ó. Vou marcar um keyframe aqui em mascarar, colocar a agulha aqui alinhada com o último keyframe, marcar outro keyframe em mascarar, e aí eu arrasto a máscara de volta pro lugar dela, revelando somente o número 4. Vou dar aquele trato nas curvas de velocidade, e fazendo isso nós temos esse efeito ali dos números passando. E já nos ajustes finais vamos adicionar alguns efeitos. Nesse tipo de animação os elementos costumam ter um brilho peculiar, e para isso a gente vai vir aqui na aba efeitos e vai buscar luminance. O efeito é esse aqui, ó, luminosidade. Eu vou arrastar ele aqui por cima de tudo menos da legenda, e aqui nos detalhes eu vou dar uma configurada para não ficar também tão gritante assim. Para dar a impressão que os planetas e os outros corpos celestes estão flutuando, eu gosto muito de usar os efeitos pêndulo ou balanço de rebote. Vou vir aqui em efeitos, ó, e vou arrastar o efeito pêndulo no nosso planeta Terra, lembrando claro de sempre dar uma mexida aqui nos detalhes para ficar uma coisa mais sutil, não tão gritante. Vou fazer a mesma coisa também com o Sol, mas é interessante que você escolha detalhes um pouco diferentes para que eles tenham movimentações um pouco diferentes. E aqui no final vou fazer isso também no nosso planetinha Terra e na estrela. Eu acho que para dar um tchanzinho a gente pode até jogar um agitar bem de levinho na nave. 4 de força, 4 de velocidade. Para dar um pouco mais de textura agora para esse fundo, a gente pode adicionar um efeito que se chama vazamento 2. Vou arrastar ele aqui pro grid, mas claro, eu vou dar uma diminuidinha aqui nele. Eu acho que esse efeito neblina também pode dar um visual legal aqui. Para dar mais um arzinho de espaço, vamos vir aqui em importar. E em materiais de estoque eu vou buscar a Galaxy. Esse aqui não é bem uma galáxia, mas vai servir. Eu vou puxar ele aqui por cima do grid, mas para ele não cobrir os outros elementos, eu vou vir aqui em mistura e vou escolher a opção tela. E vou diminuir também um pouquinho a opacidade. Esse tipo de detalhinho e refinamento fazem toda a diferença no resultado da sua animação. Então dedique o máximo de tempo que você puder para isso. Mas sabe outra coisa que também faz muita diferença? Sonorização. Nesse estilo de animação geralmente não se usam muitos efeitos sonoros. São umas coisinhas mais pontuais. Então vamos começar procurando algo relacionado à velocidade para essa nossa primeira cena. Vou vir aqui em áudio e aqui em efeitos sonoros eu vou procurar speed. Esse aqui parece bem interessante, vou arrastar aqui na timeline, vou cortar esse comecinho aqui que não tem nada e lembrar de dar uma ajeitadinha no volume. Na movimentação dos foguetes a gente pode usar alguns swooshes mais longos. Vou buscar aqui swoosh. Esse aqui já me parece muito bom. Eu vou arrastar ele aqui na timeline e dar uma alinhada. E para finalizar, vamos escolher aquela música perfeita para prender a atenção do espectador. Vou vir aqui em áudio música e vou buscar Epic Motivation. Vamos escolher uma aqui que bate na alma. Essa me parece ótima. Vou arrastar aqui na timeline, cortar o excesso e dar aquele tapa no volume. Agora eu vou tomar meu famoso café, abaixar a cabeça, terminar de editar essa animaçãozinha e o resultado final foi esse. Você já ouviu falar que a velocidade do som é bem rápida, não é? Mas você sabia que a velocidade da luz é 873.292 vezes mais rápida? Se duas naves partissem do mesmo ponto da Terra até o Sol, a nave na velocidade do som demoraria 14 anos para chegar, enquanto na velocidade da luz demoraria apenas 8 minutos. Se conseguíssemos nos transportar na velocidade da luz, poderíamos em pouco tempo chegar a qualquer planeta do nosso sistema solar. E para entender melhor a vastidão do universo e a nossa insignificância, mesmo na velocidade da luz, levaríamos mais de 4 anos para chegar até a estrela mais próxima da Terra, que ironicamente se chama Próxima Centauri. Imagine só se ela se chamasse Distante Centauri. E seguindo esses passos e aplicando os conhecimentos que você adquiriu nesse vídeo, tenho certeza que também vai conseguir fazer animações incríveis e chamativas como essa. E se você gostou desse vídeo, eu tenho grande propensão a pensar que também vai gostar desse aqui, onde criamos uma animação no estilo cartoon do zero, sem precisar saber absolutamente nada sobre animação. Enquanto você vai lá ver, eu vou embora na velocidade da luz. Tchau!